E aí, jovens, tudo bem com vocês? Pois é, aí temos polêmica com o David Jones rolando. Eu esperei para gravar esse vídeo aqui logo depois do Flow, que teve aí um review, né, uma análise que eles lançaram, que eles fizeram live recentemente, falando do remake do Resident Evil 4, né? E esse é o primeiro conteúdo aqui nesse canal dessa forma, que é a análise aí de algum vídeo ou de algum assunto, uma crítica. Se você curtiu, por favor, peço que você deixe seu like aí, né? E claro, se você quiser ver mais conteúdos como esse, comente aí pra gente o que você achou, se você tem sugestão de temas ou algum vídeo para reagir. E claro, se inscreva no canal aí e compartilhe com os amiguinhos, que é muito bom, beleza? Ao longo do que eu vou falando, depois na edição eu coloco alguns vídeos talvez para contextualizar, né? Eu sei que tá tendo muita coisa rolando na internet sobre o David Jones, mas eu quero dar meu ponto de vista da seguinte forma. Eu sou um cara, eu não sou um jogador foda, eu sou um gerador de conteúdo muito recente, né? E eu acompanho muito, faz muito tempo aí que eu acompanho o conteúdo do David Jones, né? As gameplays e tudo mais. Eu parei de seguir ele, eu peguei uma birra do canal dele ali e tudo mais por conta das gameplays, né, do que por conta dos conteúdos em si de notícias. As notícias eu sempre que eu posso, eu acompanho ali, mas como eu sigo outros canais, então acabo que de vez em quando só que eu caio nele. E, deixando um detalhe aqui, eu tenho TDAH, gente, então às vezes eu posso dar uma perdida na timeline do assunto, me perdoem, tá? Esse é um dos fatores que eu vou mencionar sobre a questão de games, né? Eu quero dar minha opinião por quê? Porque eu sou um cara que eu amo videogame, jogos em si, né? No caso, tanto analógico quanto digital. E eu tenho uma história, uma longa sobre isso, então se vocês quiserem podem deixar um comentário aí na live, posso fazer um vídeo sobre isso, minha trajetória gamer. Mas assim, eu fui um cara que até uns 25 anos de idade, eu não joguei muito, mas assim, eu conheci muitos jogos. Por quê? Porque eu fui ter meu primeiro computador com 21 anos, né? Eu nunca tive um console em si, eu fui ter um PS2 quando eu já tinha ali uns 24 anos, praticamente 24 anos, mas eu me desfiz muito rápido por causa de trabalho e tudo mais. Mas vamos lá. Eu sempre joguei muito em Lan House, e eu falo que eu sempre zerei muitos jogos pelo YouTube. Por quê? Porque eu sempre acompanhei jogos assistindo ali os caras jogarem no YouTube, por exemplo. Days Gone, né? Eu zerei vendo o BRKS jogar, God of War, eu vendo o BRKS do jogar, e ele também não é um cara bom no jogo. Mas vamos lá. O assunto é David Jones, e até eu escrevi, como eu falei, TDAH pra mim não errar, tá? Recentemente tá tendo uma polêmica muito grande aí por questões dele ser um cara que tá fala uma coisa num vídeo, outra coisa fala outra, ele se passa muito como expert, e realmente, cara, eu conheço assim da carreira do David Jones, ele sempre se pagou de um cara expert fodástico aí no termo de jogos, né, que ele sempre jogou tudo e tudo mais, tal. E ele vive disso. Se eu vivesse de jogos hoje, eu jogaria, eu zeraria, eu comeria jogo igual louco, né? Então assim, ele sempre se pagou como um cara desse tipo, um cara que sempre joga, sempre zera e tudo mais. A polêmica maior aqui em si foi que ele falou eu não lembro agora se foi 2015, eu não vou lembrar agora, gente, a data, vou colocar aí depois na edição, que ele zerou praticamente todos os jogos ali, que ele não era um fanboy, né, apenas da franquia Resident Evil, e é um cara que não, o cara arregaçou, zerou todos os jogos, até os spin-offs ele zerou e tudo mais e tal. E num vídeo recente, aí foi claramente numa live, quando ele viu pela primeira vez o trailer, você vê que ele tá muito perdido, e praticamente não dava você entender que o cara não jogou, né? O cara não é um fã, vamos falar assim. Até pode ter jogado, mas não é um fã. Por quê? Eu vou citar um exemplo. Eu sou um cara que sou muito fã de Final Fantasy VII, aquele do Play 1. E eu nunca tive Play 1. E eu sou fã da franquia. Eu só fui jogar ele pra valer no PSP. Acredite, se quiser.
E no PSP eu tenho muitas horas. Eu tenho quase 200 horas de Final Fantasy ali, 7. E essas horas é justamente, tipo assim, sem zerar, porque eu não quero zerar o jogo. Tipo, eu tô jogando ele, eu gosto muito do que tá rolando dentro dele. Se você me perguntar partes da história, qualquer parte da história do Final Fantasy VII, eu sei. Aí você me fala, mas França, você tem 200 horas e tudo mais. Cara, mas eu joguei muito depois do lançamento, esse jogo. Né? E eu sei, porque eu sou um fã, eu estudava, eu lia revistas, né? Eu tenho revista, aquela revista antiga, né, que tinha todas as dicas ali do detonado do Final Fantasy VII, tudo. E porque é um lore, é uma história fodida que eu gosto pra caramba. Aí, então, tipo, como que o David Jones, um cara que não tem um problema igual eu tenho TDAH, então, tipo, é normal esquecer muitas coisas. Mesmo assim, eu não esqueço. Por que ele é um cara que, por fazer um review, o cara não sabia fazer nada. O cara não sabia o nome dos personagens e tudo mais. Né? Mas vamos lá. Esquecer, errar, é humano, acontece e tudo mais. O problema é justamente o que a galera tá pegando no pé dele. Ele não aceitar crítica, é ele ser um cara hipócrita nessa questão de falar que ele é muito foda e na verdade não é. A questão também de, tipo, ele ser um cara que joga muito, tudo bem, você não precisa ser um mestre, um cara pro player em todos os jogos, mas quando você pega um jogo com mecânicas, que existem jogos com mecânicas similares, eu vou falar isso até nos jogos de tabuleiro, é a mesma coisa, tá? Você muda ali a estrutura, o tema, o lore do negócio, você tá o Zombicide, que é um jogo de tabuleiro, os caras colocam tema espacial, tema de faroeste, tema medieval, né, tema foda-se. E, cara, o jogo, né, a mecânica é a mesma, você pega o jogo, quem já jogou já sabe como funciona a mecânica dos outros. Né? Tem mais modificações, é claro, sempre tem as suas atualizações para melhor, mas acontece isso. Então, David Jones, ele tem esse problema aí. Né? Então, num vídeo recente, ele falou que um vídeo um pouco mais antigo, na verdade, ele falou que, cara, ele simplesmente não tinha zerado praticamente quase nenhum jogo. Ele malemar relou. E agora no vídeo, igual eu falei, eu tive que assistir, esperar acontecer tudo isso para poder chegar aqui e falar isso. Recentemente ele fez o pronunciamento sobre as críticas que estavam rolando com ele, e ele falou que ele tinha malemar relado no Resident Evil 2 na casa de um amigo, que ele jogou até do Nintendo 64. Fica difícil defender o cara, viu? Porque nesse quesito seria isso que eu queria falar. Então, tipo assim, mano, um dos grandes problemas do Dava hoje é ele tem um canal, ele tem um Flow, que o Flow é um puta canal também sobre jogos. Pagar de ser fodão e o cara não ser, mano, tem que ser humilde, tem que ser. Eu mesmo falo, velho. Tem muito jogo que eu não joguei, eu gostaria de jogar, eu gostaria de ter tempo pra jogar, ter dinheiro pra parar e deixar de trabalhar pra poder jogar algum jogo. Mas, cara, não dá. Primeiro, você não tem como jogar todos os jogos do universo, né? E não tem como ter zerado todos os jogos do universo. Mas, cara, admita, chega, mano, esse jogo que eu nunca vi, eu pincelei, ou igual eu zerei pelo YouTube, né? Tem vários jogos que eu zerei vendo o cara jogar no YouTube, é que eu vou jogar, eu sou espancado pelo jogo, porque eu não sei nada da jogabilidade, porque você só sabe quando você joga, né? Então esse é um primeiro ponto. Eu tô com a minha listinha aqui aqui, ó, minhas anotações e tudo mais que eu queria falar. Então, o que pega muito pra mim, assim, o David Jones, que fez eu parar de assistir muito ele, e o que também a galera tá criticando muito, é o cara não admitir que tá errado. É o cara criticar quem tá do lado dele também, e ele banir quem faz algum tipo de comentário de crítica ou tirando sarro, alguma coisa. Mano, pô, você é uma figura pública. Isso aqui eu até falo nas minhas lives, até com meus brothers aqui. Você tem que ser humilde, mano. Você tem que ser um cara que você tem que saber que você começou do zero e tudo mais, né? Até tem um Lex que joga comigo aqui, um brotherzão. Ele também tem TDAH. E ele, às vezes, ele tá jogando comigo, eu esqueço do negócio, ele me lembra, né? E eu admito, cara, pô, eu não lembro desse negócio. Igual eu fui jogar GTA outro dia,
GTA Online, eu joguei muitos anos de GTA Online, ele tem muitas horas de GTA Online. Na hora que eu fui fazer um movimento, alguma coisa assim, falei, mano, eu não lembro mais como é que faz. Me dá um toque. Mas eu admiti, estava em live. Então, eu tenho como provar que eu joguei e tenho como provar que eu em nenhum momento eu falei que eu sou pro player do jogo. Diferente de algumas pessoas que eu conheço que já chegou a falar isso. Pô, tem 8.000 horas de jogo, sou pro player e tal, mas tipo, a hora que o cara vai pegar qualquer outro jogo pra jogar ali dentro do GTA, se ferra, né? O cara vai tentar fazer outra coisa, se ferra com outros caras que realmente jogou, né, muito mais. Muito mais assim na questão de habilidade, né? Então, o que pesa pra mim muito foi isso, cara. É o David Jones, ele não ser humilde no quesito de chegar pros caras e falar, não, mano, realmente, ó, eu vou fazer essa review aqui, eu dei uma estudada, dei uma pincelada, mas ó, eu nunca joguei esse jogo, ou eu já cheguei a jogar esse jogo na casa de um brother, na época, ou o remake agora. Pô, o 4, eu lembro que na época eu vi uns vídeos, tal, eu acompanhei ali o começo do jogo, e hoje eu vou ver como é que tá, com vocês aí. Porque, igual falando, errar o nome das coisas, cara, é normal, acontece e tal. Mas, mano, admita o erro. Fale que você tá errado, né? E nessa live, aí agora entrando nesses assuntos, tanto que nessa live que teve agora, falando sobre o remake do Resident Evil 4, você vê o David Jones também perdido, só que assim, ele tá mais entendido do assunto, porque, claro, ele pegou, realmente você viu que pode ser que ou ele pegou um vídeo, ou ele viu alguém jogar inteiro, ou ele realmente jogou. Aí hoje você cria essa dúvida, né? Será que ele realmente jogou? Então, só que os caras que estavam na mesa dele, eu esqueci o nome dos dois que estão na mesa dele, que é um ruivo e um barbudo calvo, os caras chamam ele de calvo lá. Eles estão conversando com ele, tipo assim, você vê que os caras são muito mais entendidos de Resident Evil 4. Os caras curtem muito mais. E ele, que é um cara que falou que zerou toda a franquia, que é um fã da franquia, zerou spin-off, fazendo merda. O Cross não participou, porque ele tava doente. E, cara, o Cross, na hora que abriu a live com o vídeo dele, depoimento, sobre o review do Resident Evil 4, meu amigo, eu vou ver se eu consigo colocar aí pra vocês, mas... Mano, o cara arrebentou. Ele mostrou... Eu tenho certeza que ele fez isso de propósito, velho. Porque o Cross é um cara que bate muito de frente com o David Jones. Então, ele foi e falou realmente, cara, ele mostrou que ele é um cara que gosta, é um cara que joga o negócio. E ele é um super crítico da Capcom, né, e da franquia Resident Evil. E ele mandou benzaço, ele falou... Você vê o cara falando, parece que o cara tem uma propriedade na hora de falar. E tudo mais. E aí onde entra a questão de tipo o David Jones dar uma mancada que ele deu numa live, que ele chegou a falar pra galera mais ou menos assim, que se você se apega em falar os nomezinhos, né, dos personagens perfeitamente, né, ou os nomes certos, você tem uma vida triste. E normalmente você pode errar, você pode esquecer o nome de um personagem, alguma coisa. Mas, cara, não fala que o cara é triste por causa disso, ou que o cara é sei lá, um perdedor, ou alguma coisa, por causa que o cara esquece o nome de um personagem do jogo. Né? Ou que você. Que ele lembra, né? Que ele quer saber do personagem do jogo. Por quê? O David Jones, ele é um crítico. Ele se põe como um crítico de jogos. Vou citar um exemplo, até eu conversei em live com o Gabriel Soligo, que é um brother meu que joga muito CS. Aí ele falou assim, mas cara, eu não tô entendendo qual que é o problema disso. Aí eu contextualizei pra ele, porque é dentro do universo dele, acredito que você vai também entender isso. Imagina que você tá vendo um vídeo de um cara, do Fallen, vamos falar assim, o Fallen, que você vê vídeos dele, você fala assim, não, o cara, ele se porta, ele fala como... Tô tirando a parte da gameplay, de você assistir a gameplay dele, tá? Mas você vê o cara se portando, todo mundo fala do cara, o cara é foda, tal. Você vai lá assistir um vídeo dele, e no meio do vídeo, ele entra dentro no mapa e ele não sabe o nome das posições do mapa. E aí? Foda-se, como o David Jones disse. Tá vendo um conteúdo de um cara que tá falando que ele é bom, que ele é um cara que entende do assunto e tudo mais. Mas o cara não tá te falando as coisas básicas do jogo. Né? E pra quem joga CS, é importantíssimo você saber o nome das posições.
eu não sou um cara que joga muito bem CS, eu sou um entusiasta. E eu não sei os nomes das posições, né? Às vezes os caras falam, tá lá no escuro alto, escuro baixo, janelão, não sei o que lá. Eu não sei o que é esse negócio. Mas então é isso, tipo assim, é o cara botar propriedade e não se portar como isso. E o Cross fez muito bem aí nessa live. Queria deixar aí meus parabéns pra ele. E eu assisti também uma live do Venom, que também é um brother do David Jones, que ele assistia reagindo, né, às críticas do David Jones. E você vê claramente que ele tenta dar uma amenizada ali, ele fica meio na corda bamba, tal, mas ele também entende sobre o que a galera tá falando. Então, assim, resumidamente, pode ser que tenha falado muita água aqui, é normal falar muita água, até eu tô consultando aqui a minha listinha, né, aqui. Você se portar como um profissional dos jogos e tudo mais, você querer colocar análise e tudo mais, críticas sobre jogos, igual eu ia fazer do Hogwarts Legacy, mas eu, cara, não consegui zerar o jogo ainda, né? Porque toda vez eu tô tentando jogar, a galera me chama, eu sou muito jogo cooperativo, né? Mas eu não fiz, uma hora eu faço. Mas, citando até um exemplo, um outro caso que eu vi num vídeo sem querer, até vou citar aqui o Gigaton, quem curte muito o mundo GTA vai saber, o Gigaton, ele também se porta muito, mas claro, ele se porta muito um especialista, entendedor do GTA, mundo do GTA, da Rockstar. Mas também ele fala muito de outros games, segredos, easter eggs e tudo mais. Então entende-se que ou ele pega esse conteúdo pronto de algum lugar, ou ele é um cara que realmente entende ali, pesquisa e tudo mais. Por exemplo, um comentário que eu vi num vídeo dele, cara, ele tava falando do Devil May Cry 4. Todo mundo aqui que já jogou Devil May Cry 4 sabe que o lore do jogo, a história, né? Que é o cara, que ele é o filho do demônio, babá. Tô chutando aqui pra não dar spoiler, por mais que o jogo é antigo, eu não sou um cara de dar spoiler. Então, o cara começou a jogar o jogo e ele falou assim, mano, esse jogo aqui, nossa, eu achei uma atmosfera pesada, uma atmosfera dark, né? Uma atmosfera meio sombria. Aí eu parei e falei, mano, o cara tá sabendo do que ele tá falando, né? Porque ele tá falando de Devil May Cry, o nome já diz. Né? Os cenários tem que ter a ver, não é uma coisa com florzinha, coisa coloridinha, né? Guardiões da Galáxia, né? Então, só deixei esse adendo pra vocês verem. Então, tipo assim, eu acho que a galera que trabalha com isso tem que deixar claro que, tipo assim, mano, errar é humano, eu jogo, eu entendo, mas eu não sou um cara muito foda nisso, né? Então, era isso meu comentário. Espero que vocês tenham curtido. Desculpa aí se eu me divaguei, talvez conforme eu for gerando mais esses conteúdos eu melhore meu roteiro. É que eu peguei que eu tô fazendo de improviso. Vocês viram que eu acabei de assistir o vídeo, eu fiz aqui as minhas anotações, tô mostrando aqui pra vocês, ó, aqui, ó. Aí, ó. E eu vim aqui pra falar isso. Mas David Jones, seja mais humilde, cara. Mano, leva na boa. E eu acho que também é um dos maiores problemas que você teve aí de ter crescido esse boom, é aquele famoso você não gostar de um apelido que te dão e ele pega. Fizeram uma brincadeira com você lá na época do Minecraft, você hateou, pegou, agora teve do Resident Evil 4, hateou, a hora que hateou, os caras foram lá e levanta o dossiê. A gente sabe disso, como é que funciona. A galera levanta o dossiê, os fiscais da internet estão aí pra isso. E, mano, não manda a galera, não manda uma daquela, tipo, você é triste porque você não... você gosta dos nomezinhos dos personagens, porque é feio, cara. Então, galerinha, brigadão aí. Novamente, aí, se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os amiguinhos e não deixe de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. Até mais!